mais. Você acredita que hoje está melhor ou logo no início ali da década de 90? Porque, veja, a tecnologia vem avançando assim de maneira muito gigante, né? Então, para você, como professor, lá no início da década de 90, os desafios eram menores? Ou você acredita que na verdade, foi totalmente ao contrário? Cresceu esses desafios aí? Cara, os desafios continuam. Desafios diferentes, estruturas diferentes, e você também lida com mesmas problemáticas de 20 anos atrás, às vezes, com estrutura física. Isso não é uma realidade de Eunápolis, é uma realidade de Brasil. Você pega algumas questões nesse sentido. Então, alguns desafios diferentes, mas também desafios iguais. E a gente vai enfrentando um dia de cada vez, melhorando, mas também a gente tem que reconhecer os avanços. Claro que tem que reconhecer os avanços. Na minha época, você não tinha um professor graduado. Nós lecionávamos só com magistério, como eu falei com vocês. Fiz pedagogia inicialmente, pela Rede UNEB, aqui em Eunápolis mesmo, um grupo de 100 professores. E aí hoje você tem um número baixíssimo de professores sem uma graduação. Então isso é um avanço. O professor que se especializou, não que a carreira por si só não seja importante. É importante porque tem gente que dá conta, né? Que tem o dom, vamos dizer assim, que o magistério também é um dom, a pedagogia é um dom. Mas você pega um processo de avanço nesse sentido. Aí eu citei para vocês, eu falava com o Anderson no início, eu nem sou fã dessa questão de colocar currículo, mas aí eu fiz... Só que tem o Anderson original, né? Com W, né? Ele é com eu falo. O meu é com W. Então, assim, aí você fez 2 graduações, ou seja, houve avanços, né? E isso precisa ser reconhecido. Houve outros avanços também. A gente vive hoje, lá, acho que na frente a gente toca um pouco nessa questão, numa era tecnológica que a gente tem que dar uma virada de chave na educação, no processo. E a pandemia teve aí, e a gente pode falar agora ou mais tarde um pouco. A questão que você estava falando do desafio, né? Você acha que hoje a questão do aluno respeitar o professor, parece que na antiguidade, né? Quando, por exemplo, eu acho que até citei um podcast que a gente estava entrevistando o professor, que eu tremia nas bases quando minha mãe entrava dentro da escola, cara. Então você vê que hoje o aluno tem menos respeito do que naquela época. Não é só a escola que mudou, né, Igor? Não é só a escola, a sociedade em si mudou. Tudo mudou. Na rua também você tem que ter medo de um menino de 11 anos que passa por você e te diz um desafio, alguma coisa nesse sentido. Nós vivemos hoje num estado de insegurança. Atrás também tinha insegurança, mas é bem diferente. Aumentou mais. Aumentou e assim... O professor também tem que saber, e aí um assunto puxa o outro, não vai ter jeito. Sim, fica à vontade. São metodologias, abordagens, o mundo mudou, eu não posso mais chegar para você e tratar como se tratava no passado. A gente tem que ter respeito, método para se chegar, assim como o professor tem respeito, método para se chegar no aluno. Você fala dessa questão, a gente vem para o processo de indisciplina na sala de aula. O que a gente pensa em disciplina na sala de aula? Indisciplina é um processo que a gente tem que viver um projeto de antecipação ao problema. Tem que viver um projeto de antecipação ao problema. E falando de projeto, escola tem que ter projeto. Aluno tem que ser envolvido. O aluno que não se envolve que causa problema. O aluno que não se envolve que desrespeita. Poxa, tem exceções? Tem. Ainda vai ter o aluno que mesmo com a escola com projeto, com uma escola que tem uma dinâmica de envolver o aluno com temas atuais, com abordagens atuais, um aluno construtor do conhecimento, vai ter um índice de indisciplina, de desrespeito? Vai ter, mas é bem menor. É a abordagem da escola para uma sociedade atual. Você não pode abordar a escola da mesma forma que abordava 20 anos atrás. Não tem condições. Então a sociedade mudou em todos os aspectos. Em nível de conhecimento, você pega uma criança hoje de 8 anos, né, porque ela está aqui no YouTube, mesmo que está vendo algumas coisas que não são boas, mas ela tem um acesso à informação também. Outro dia com minha filha, vendo ela ter informação que eu tive quando tinha 16, 15, 16 anos. Então você tem um acesso à informação. Então mudou, tem muita coisa que piorou, essa questão do desrespeito, da indisciplina.
Claro que sim, a gente reconhece. Mas mudou no que diz respeito ao conhecimento. A gente tem essa, eu não sei se vocês têm essa noção também, de dizer assim que as crianças de hoje parece que são mais espertas. Mas a questão genética não muda, o biológico não muda, a questão da informação acelerada, Sim. que todo mundo tem o tempo inteiro. A criança nascia, ficava só com a mãe o dia todo aqui e tal, não ouvia nada de diferente. Então a informação que ela tinha era da mãe, ninando tal, até crescia ali. Hoje não, ela está na sala, ela ouve uma TV, indiretamente ela ouve uma TV, ouve um rádio, ouve alguma música no celular. Ou seja, o acesso à informação hoje é muito diverso, né? A gente não pode abordar a escola da mesma forma que abordava há 20 anos atrás. Ou seja, a gente tem que ter inovação na metodologia também. Hoje eu sentei com meus professores para a gente trabalhar um pouco do projeto político-pedagógico e a gente falando a respeito disso, né? Tecnologia, projeto, essas coisas todas que estão dentro da escola. Então, não tem como fechar os olhos para isso. Ah, guarda celular. Como guarda celular? Celular é ferramenta. Vai poder usar o celular na sala? Vai ter que usar. Se ele usa fora dos muros da escola, ele vai ter que usar na sala. Agora, um uso controlado, uma didática correta, o professor preparado. Fazer uma pesca, né, na hora da prova. Tudo é relativo nesse sentido. O que é uma pesca? Professor, não fala relativo na galera. O que é uma pesca? Na hora da prova. O que é uma pesca? Uma pesca é uma consulta, um conhecimento que você precisa. Aquela questão de você gravar o conhecimento. Isso dá assunto, Igor. Isso dá muito assunto. É a questão de você gravar o conteúdo. Para que gravar conteúdo? Para que você precisa gravar conteúdo hoje? Você precisa aprender, saber dialogar. Você vai lá nas competências e habilidades da BNCC e você vai ver muita coisa dizendo da autonomia. Você precisa ter autonomia. Vocês aqui, seres autônomos. Ali, autônomo digital, vocês autônomos aqui na fala. Porque vocês têm condições de se expressar, podem falar sobre um determinado assunto, só que vocês não precisam ter toda a informação do mundo para isso. Por que, Anderson? Porque a informação está aqui. Vamos falar agora de tal assunto. O Anderson não sabe, mas vamos aqui, 5 minutos a gente sabe. Pelo menos entrar no assunto. Então, assim, não é mais a mesma educação. O aluno pode ter acesso a uma pesquisa. Por que uma prova? É bom, para testar conhecimento? Precisa, bacana. Vai precisar para fazer vestibular? Poxa, que vai. Eu espero que acabe um dia vestibular. Para você que está assistindo a gente, né? O aluno que tem as melhores notas, ele vai escolher a faculdade para onde ele quer ir. O ideal é que seja assim. Esse negócio de você gravar um conteúdo tal, poxa, é bom você aprender, dominar. A BNCC bate nisso, autonomia. Para que eu vou ter um celular? Quem é que domina o celular? Eu, com 44 anos, faço 45 dia 8 de outubro. Quem domina mais os recursos? Ou um jovem de 20 anos? O jovem de 20 anos, ele vai pegar vários programas aqui, ele vai esmiuçar e ele vai buscar. E conhecimento está aqui também, não é que o livro está obsoleto. Tem gente que gosta, tem gente que vai estudar e a gente valoriza isso. Mas a educação mudou muito. E a gente pega lá no conceito de antropologia, o conceito de antropologia para a educação fala que a educação é o perpasse da cultura para as futuras gerações. Isso é muito bacana. Então a educação não se faz só na escola. A educação se faz na família, a educação se faz na sociedade, a educação se faz na igreja, a educação se faz onde mais? Em outras instâncias. Várias instâncias se faz educação. Lá na sua loja você faz educação. Sim. Você falou que está 15 anos fora da escola. Aí na hora que você estava falando, eu ia recomendar para você ver um filme Escola da Vida, muito bacana. A vida é uma escola. Sim. A gente precisa do processo formal da escola? Precisa. Eu nem posso falar que não precisa, senão eu vou perder meu emprego. Vamos dizer assim. Ficar sem seu ganha-pão, né? A gente precisa, porque o professor ele é indispensável. A escola é indispensável. Mesmo porque a escola tem duas funções. Formar para o mercado de trabalho. Formar o cidadão para o mercado de trabalho. É necessário e a gente tem vários modelos de educação que frisam só nisso. Mas a educação tem dois papéis. Formar o cidadão para o mercado de trabalho e formar o cidadão para a vida, para a sociedade. Sim. Não é só para ter o entendimento intelectual, né? Mas... Exato, porque você vai pegar muita gente com entendimento e conhecimento intelectual, mas mal formado para a vida.
Você vai pegar um juiz bem formado, um cara bacana, mas que bebe e vai dirigir e mata uma pessoa. Você vai pegar um médico bem formado, bacana, mas que comete erros por atropelar plantões. Então você tem que formar um cidadão também para a sociedade. Então a escola ela tem essas duas funções. Mas o que a LDB diz? Colaborando aqui com o conceito de antropologia, que a escola é o perpasse das culturas para as futuras gerações, a LDB diz que a educação é dever do Estado e da família. O Estado organiza a escola e todos os outros processos, mas a família tem a participação. E é aí que muitos pais pecam, né? Coloca toda a responsabilidade da educação em cima do professor, né? Esse é o calcanhar de Aquiles, na verdade, né? A gente tem aí, dentro desse processo, uma luta nesse sentido, porque a família, no mercado capital, nesse pensamento capitalista que nós temos, que não é errado, não estou dizendo que é errado, o pai está cada vez mais isento da educação do filho e ele quer trabalhar para ter, para conquistar, trabalha de dia, de noite, não estou falando de ninguém estranho, não, estou falando de mim. Que dou aula, sou gestor de uma escola no município, de manhã e à tarde, e de volta e meia estou dando aula na faculdade à noite. Gosto muito de fazer isso, mas vou porque sou capitalista. Vou porque gosto de dinheiro. E minha filha de vez em quando reclama. Não é só porque gosta de ensinar, né? Não é só porque gosto de ensinar. Me realizo quando estou na sala do curso de pedagogia dando aula, me realizo. Numa pós-graduação dando aula, me realizo. Mas tem a questão capital. De graça eu não iria. Gosto muito da galera lá da FAES, da direção da FAES. Eles têm uma consideração não bacana por mim. Mas sem o dinheiro não iria. É importante ter essa sinceridade, né? Exato. E aí o que acontece? Educação, dever do Estado e da família. Poxa, a família está deixando de contribuir. Está deixando de fazer a parte dela. O menino chega em casa com a atividade de casa, volta sem fazer, o pai não olha. É melhor assistir a novela, o jornal, do que ajudar a criança. É melhor fazer uma outra coisa, se encher de compromissos, assim como eu estou cheio, do que ajudar a criança, do que participar da vida da criança. Aí a gente vem para uma questão que é importante. O pai fala, mas aí deixa só o professor mesmo, o professor não dá conta. São muitos alunos na turma. Gosto muito da fala de Henri Vallon, que diz assim, a afetividade vem antes da inteligência. Antes da criança abrir os olhos e perceber o mundo, ela sente o calor dos pais aqui, sente o calor da mãe. E isso para ela é mais importante. Isso para ela é formação. Quando o Vallon diz a afetividade é mais importante, vem antes da inteligência, ele diz assim, vamos amar. Vamos cuidar. Vamos ter por perto. Depois tudo se resolve. Só o amor não educa, e Samitiba já diz isso, né? Uma frase assim. Samitiba já diz, só o amor não educa, mas sem amor é muito difícil também. Sem afetividade, sem esse processo. Então, fica vazio, né? Por conta disso a família é importante, porque deve ser o primeiro espaço de amor, deve ser na família, cara. Mas quando eu tô muito correndo, a mãe corre para cá, o pai corre para cá, o menino corre no celular, chega meio-dia, na hora de almoçar, aí tá a mãe no celular, o filho no outro e o pai no outro, não tem contato, não tem afetividade, é muito complicado, né? Então é muito difícil fazer educação em ambientes assim.